Como fazer uma alteração inteligente no seu dashboard para alterar essa fonte de dados e, com isso, você não ter que criar novamente todo o seu relatório. O que eu vou te mostrar basicamente aqui envolve a situação em que você criou todo o seu dashboard no Power BI e, por algum motivo, depois de um tempo, você teve que trocar o conector da base de dados que gera esse relatório, ou você teve que trocar o caminho da base de dados que gera esse relatório, esse dashboard. O que eu vou te mostrar nesse tutorial aqui, nesse vídeo, não envolve basicamente só a troca do caminho de uma fonte de dados, mas também uma situação mais complexa em que você vai trocar o conector do banco de dados. Por exemplo, imagina que a forma como está conectado o relatório que gera o seu dashboard é via Excel, mas e nós vamos alterar isso para buscar esses dados utilizando o conector do OneDrive ou do SharePoint. Vai funcionar da mesmo jeito. Ou você tem um relatório que é via SQL e você vai fazer alguma possível alteração para o SQL do Azure. Vai funcionar da mesma forma. Então, neste canal aqui, eu ensino técnicas e atalhos para você fazer 10 mil reais por mês com dashboard, com Power BI. Excel não. Excel não. Excel não vai te levar a fazer 10 mil reais por mês, porque não vai gerar escala para o seu trabalho. Mas vamos lá para o vídeo. Então, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, nós temos esse dashboard pronto e a gente quer fazer essa alteração. Então vamos lá para o cenário. O que é? Essa, inclusive, é uma dúvida que vem lá do nosso grupo de alunos, os gestores de dashboard. Gestores de dashboard, um dos meus alunos postou lá a situação em que ele precisa fazer isso. E essa aqui é uma forma de resolver essa situação. O que acontece? Cliquei, então, em transformar dados. E aí eu tenho aqui as bases de dados que geram aquele relatório, né? Que geram esse dashboard aqui já está pronto, só que a gente vai precisar fazer essa alteração. No cenário deste meu aluno, ele utilizava o conector do Excel. Então, quando ele criou o relatório, ele foi lá e definiu que ele iria utilizar este conector do Excel, só que agora não é mais assim que ele vai utilizar. Ele levou essa base de dados dele para o OneDrive, o que inclusive é uma coisa muito inteligente, porque pelo OneDrive, você fazendo a conexão via OneDrive, você não tem a necessidade de Gateway. Gateway é uma situação que você precisa ter instalado dependendo de como você cria o seu dashboard para ele conseguir se atualizar sozinho por meio de atualização agendada. Então, volta para cá. O que eu preciso fazer para conseguir fazer essa alteração sem ter que fazer todo o relatório? Bom, se fosse simplesmente alterar o caminho, né? Digamos que alterou o caminho, alguém foi lá e mudou o nome da pasta e meu relatório parou de funcionar. Nessa situação, simplesmente o que eu iria fazer seria pegar... Peraí, que eu acabei tirando aqui de forma equivocada. O que eu iria fazer? Eu iria simplesmente pegar ir no meu computador e fazer uma alteração, e eu abri de que forma incorreta aqui para variar, né? Eu vou copiar aquele caminho aqui, eu tenho que apagar o nome, senão eu vou abrir o arquivo. Se fosse simplesmente fazer uma alteração, por exemplo, do caminho, imagina que alguém aqui veio e mudou o nome da pasta, né? Lá da Live 55, que é onde está essa base de dados, mudou para Live 60 aqui. Então, lá no dashboard, iria parar de funcionar. Se fosse isso, seria só eu pegar e copiar o novo caminho, Ctrl C, colar lá dentro e iria funcionar. Só que não é esse o problema. Se fosse só uma alteração, uma mudança do nome da pasta onde está o arquivo, seria apenas isso. E agora deu ruim aqui por quê? Copiei errado? Ah, copiei errado. Eu copiei sem o nome do arquivo. Tá, mas enfim, deixa eu fechar aqui. Peraí, volta lá. Deixa eu fechar isso aqui e descartar isso aqui porque eu fiz um equívoco aqui.
descartar a alteração. Se fosse só isso, se fosse só essa situação, você iria então fazer isso. Só vir aqui e mudar um novo caminho, né? Digamos que a pasta lá mudou para... mudaram o nome da pasta, em vez do caminho aqui ser Live 55, mudou para Live 56, sei lá. Qualquer nome de pasta que mudasse no seu arquivo estaria mudando o caminho. Não é essa a situação aqui. Essa é uma situação simples de resolver. O que é a situação aqui? Agora vem a situação que é mais complexa, que é quando você cria o relatório com um conector. Por exemplo, você cria o relatório usando o conector do Excel, só que depois você quer fazer essa conexão desse relatório via, por exemplo, o OneDrive. O seu relatório mudou para o OneDrive. Você quer buscar os dados lá de dentro do OneDrive diretamente. Para isso, como que vai ser feito? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos pegar essa pasta, esse Excel que está aqui, e vamos levar ele para dentro do OneDrive. Ó. Então, vou abrir o OneDrive aqui, criei uma pastinha teste aqui só para a gente exemplificar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo base aqui, ó, e vou levar lá para dentro do OneDrive. Tá? Então, ele vai carregar aqui esse arquivo. E vamos ir pelos passos agora. Se você fosse criar uma conexão, né, do Power BI com uma base de dados que está dentro do OneDrive, seria apenas a gente seguir esses passos que a gente vai fazer agora. E a gente vai fazer isso para entender como que a gente consegue fazer essa alteração inteligente. Isso é uma alteração inteligente. Imagina se você tivesse que refazer todo o relatório do zero. Então, estando com o relatório aqui, o que nós faríamos? Seleciona o arquivo. E aí, aqui, você vai clicar nesse inserir. E aí, cuidado, pode ser que no seu OneDrive aí, às vezes por dimensão da tela, tá? Se a sua tela estiver pequena, esse inserir, que é o botão que a gente precisa utilizar aqui, ó, pode ele não estar aparecendo. Se ele não estiver aparecendo, ele pode estar nesses 3 pontinhos, ele pode estar em um formato diferente, porque o formato como você está utilizando aqui a visualização não é o formato padrão. Então, cuida essa parte aqui, ó. Por exemplo, agora no formato que está aqui, ó, não está aparecendo o inserir. Por quê? Porque a tela está pequena. Se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, continua não aparecendo. Nesse caso, o que teria que fazer? Tem que aumentar a tela. Olha lá, quando eu coloco a tela grande, não, na verdade, desculpa, não está aparecendo porque eu não selecionei o arquivo, ó, eu que cometi um erro aqui, ó. Se você não marcar o arquivo, ele não vai aparecer a opção do inserir, ó. Veja aqui, agora eu me achei no que eu tinha me perdido, ó. Olha só, se eu não tiver com o arquivo marcado, ele não aparece. Então, seleciona o arquivo, se não estiver aparecendo, clica nos 3 pontinhos e vai ter lá, ó, inserir, tá bom? Só cuidado porque às vezes inserir some justamente por causa dessa situação. Clica no inserir. Ele vai gerar um código HTML aqui. Você precisa pedir para ele gerar isso. Então, ele vai gerar um HTML aqui. O que você vai fazer? Copia isso aqui, cola num bloco de notas, tá? Ó, cola num bloco de notas, aqui. E aí você vai apagar uma parte aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui bem grande. Olha lá, o que você vai apagar aqui, ó? Vai apagar das aspas para trás e... aqui, ó, depois do número 2 das aspas para frente. Apaga tudo isso. Nesse momento, a gente está com um link aqui, só que a gente precisa fazer aqui 2 alterações. A gente precisa trocar esse embed por download e a gente precisa trocar esse número 2 por Excel. Tá? Então, Ctrl C, vamos trocar isso aqui. E agora vamos lá dei um Ctrl C no link, vou lá no arquivo do Power BI. E vou simular como se eu fosse fazer uma conexão nova. Só que eu só vou fazer essa parte aqui para te mostrar onde que a gente faz essa alteração inteligente. Aqui, ó, em fonte de dados, a gente vai utilizar agora o conector da web. Tá? Então, vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ok. Ele vai carregar, né? Ele vai me mostrar quais são as bases de dados que tem aqui. Vou clicar em movimento, tá? Vou clicar aqui em movimento. Se por acaso, antes de chegar nessa tela aqui, para você apareceu uma tela dizendo assim, conectar de forma anônima, com Windows, organizacional ou alguma coisa assim, você utiliza a opção anônima, que provavelmente vai ser a primeira opção, tá? Então, clica aqui, eu marquei movimento, porque essa tabela é a que eu quero fazer a alteração.
Vou clicar em OK para simular essa alteração que a gente vai fazer. E aí olha o que vai acontecer. Beleza. Se você olhar aqui, nós temos a mesma tabela, só que a gente está usando conectores diferentes, né? Aqui está em Excel, eu vou alterar aqui, ó, só para ficar claro para você, Excel. E aqui tá OneDrive, por enquanto, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos entender o que o Power BI faz de diferente entre essas duas conexões para a gente conseguir alterar isso sem perder nada do nosso relatório que já está feito. Bom, se a gente vir aqui em fonte, ó, se a gente vir aqui em fonte não, desculpa. Se a gente vir aqui, ó, em editor avançado, olha o que o Power BI fez aqui. Ele falou o seguinte, ele criou, isso aqui é a linguagem M, né? O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou e colocou lá, fonte excel.workbook barra web contents. E aí ele pegou o link de onde a gente estava utilizando. Foi o link que a gente forneceu para ele, que é o link onde está esse arquivo que a gente está buscando essa base de dados. Vamos entender isso aqui utilizando o OneDrive. Agora, como que será essa parte aqui, essa linha da linguagem M, se a gente utilizar o conector do Excel? Se a gente for olhar aqui, olha o que tem lá. A diferença que a gente tem aqui é que ele está pegando o Excel Workbook e ele está utilizando o file.contents. E aí ele pega o caminho lá do computador. O que acontece? Como que a gente pode fazer essa alteração aqui? É o seguinte, veja que a linha, se você analisar, o restante da linha está toda igual. Então, ora, se o restante da linha está toda igual, a gente pode simplesmente vir aqui em editor avançado, copiar essa parte aqui, ó, a gente pode copiar tanto a primeira linha e substituir ela. Vou substituir o quê? Eu vou pegar e vou transformar aquele arquivo lá que estava buscando do Excel e aquele arquivo não. Essa base de dados que estava utilizando o conector do Excel, aqui onde eu coloquei a seta, e vou fazer ela buscar do OneDrive. Mas eu quero que ela faça isso sem eu perder todas as etapas que eu já fiz. Toda a parte que eu já fiz do relatório. Então, vou copiar aqui essa linha, ó. Selecionar aqui toda a linha, até a vírgula, Ctrl C. Vou ir lá no arquivo, na base de dados que estava utilizando do Excel, vou ir no editor avançado, e aqui eu vou fazer uma alteração. Essa fonte aqui, ó, que antes estava buscando lá de um caminho no meu computador, eu vou trocar isso aqui para buscar do OneDrive, né? Então, vou pegar e vou apagar isso aqui e vou colar este caminho aqui, tá? Só dar um tab aqui para ficar tudo igual. Vou dar um concluído e veja que não aconteceu nada na base de dados. Por quê? Porque eu só alterei a fonte dos dados, o local de onde vem a fonte dos dados. E com isso, eu posso repetir esse processo para todas as outras tabelas que eu preciso alterar o caminho. Alterar o caminho e o conector. Isso aqui é um pouco mais avançado, né? Do que simplesmente ir lá e alterar o caminho. E, com certeza, este conteúdo que você está vendo aqui vale pelo menos o seu like. Isso aqui eu já vi poupar horas de pessoas, porque imagina se você, ao não saber isso aqui, quando acontecer isso aqui na sua frente, você tivesse que criar um relatório do completo zero. Então eu espero que valha pelo menos o seu like até esse momento que eu já te mostrei aqui. Então, vamos voltar para cá para a tela. Vou pegar e vou excluir aqui. O quê? Vou excluir essa tabela aqui, porque não quero ela. Eu só utilizei ela para mostrar para você. Agora eu vou lá na parte que eu tinha renomeado para Excel. Vou deixar aqui com nomenclatura normal. Veja que todas as etapas aqui continuam as mesmas. A única coisa que eu fiz foi alterar o caminho, que antes buscava do meu computador e agora está buscando diretamente lá do OneDrive. Se eu fechar e aplicar, meu relatório vai aplicar aqui, né, essa tabela movimento e eu continuo com medidas, com relacionamento, com tudo funcionando. Veja que não aconteceu nada aqui, não teve nenhuma alteração aqui no dashboard. Por quê? Porque
porque simplesmente eu utilizei uma forma inteligente de fazer a substituição desse conector da fonte de dados. E mostrei também para você aqui nesse vídeo como que você faz a alteração se você quisesse só mudar o caminho. Então, por este vídeo foi isso. E se você quiser ser uma pessoa mais avançada e de fato chegar aos 10 mil por mês com dashboard, recomendo que você clique no link aqui abaixo para você ficar por dentro de novidades e como que você pode se tornar um gestor de dashboard e ter todo o meu acompanhamento para você alavancar seus resultados. Um grande, grande abraço e até o próximo vídeo.